Minha filha ligou apavorada. Mãe, ele está aqui do meu lado. Não na sua casa. O telefone chiou na minha orelha e a cozinha ficou muda. O zumbido da cigarra parou, e eu entendi que a ajuda dele era mentira. Agora vem a parte que ninguém na cidade imagina. O que eu fiz em seguida virou o jogo. Fica comigo até o fim, se inscreve, deixa o like e me diz nos comentários de onde você está assistindo. Da sua cidade, do trabalho ou do sofá de casa. Meu nome é Luzia Bezerra de Andrade, e aos 72 anos, minhas mãos já conhecem mais o tecido dos paramentos de festa do que o afago de um marido. Sou viúva há uma década, aqui nesta terra quente de flores, no coração de Pernambuco, onde o sol não pede licença e a fé é o único alívio para a poeira que cobre tudo. Minha vida se resume a duas bênçãos: a máquina de costura que me garante o pão e a voz da minha filha, Beatriz, que me garante a paz. Sou uma mulher simples, que sempre acreditou que a bondade era a única língua que Deus entendia de verdade, e por isso a falava com todos. Naquela tarde, o calor era quase sólido, um peso no ar que fazia o zumbido das cigarras parecer mais alto. O cheiro de terra molhada de uma chuva passageira da noite anterior ainda pairava no meu quintal, misturado ao aroma do café fresco que eu coava na cozinha. A minha rotina, um ritual sagrado de orações na varanda e conversas com minhas plantas, tinha ganhado um novo conforto nos últimos meses. A presença do irmão Elias, um homem de fala mansa e olhar sereno, que apareceu na paróquia, e em pouco tempo virou o anjo da guarda da nossa comunidade. Para mim, ele era quase o filho-homem que nunca tive. Ele estava nos fundos, ou pelo menos era o que eu pensava. Tinha se oferecido para consertar um vazamento antigo no meu banheiro, um favor que aceitei com o coração cheio de gratidão. Enquanto o ouvia martelar suavemente, eu preparava um lanche para ele na cozinha. Fatias grossas de bolo de rolo, um queijo coalho fresquinho e uma garrafa de café, forte. O som da minha velha máquina de costura Singer, que antes preenchia a casa, estava em silêncio. Naquele dia, a casa estava quieta, esperando a chegada de Beatriz, que vinha da cidade vizinha onde lecionava. A paz era tão palpável que eu podia quase tocá-la. Foi quando o telefone fixo, aquele aparelho preto de disco que herdei da minha mãe, rasgou o silêncio com seu toque estridente. Limpei as mãos no avental, sorrindo, certa de que era Beatriz avisando que já estava na rodoviária. Atendi, com o meu alô de sempre, esperando ouvir a alegria dela. Mas o que veio do outro lado da linha não foi alegria. Foi um sussurro de pânico puro, quase inaudível. Mãe? A voz dela estava quebrada, trêmula. Mãe, ele está no banco ao meu lado, não na sua casa. Meu cérebro demorou 1 segundo para processar. Ele quem, minha filha? Fale direito. E então ela disse as palavras que fizeram o meu mundo ruir. O irmão Elias. Ele está aqui, me olhando. Ele disse que a senhora pediu para ele me buscar. Na estrada, o telefone pareceu pesar 1 tonelada na minha mão. Olhei pela janela da cozinha, na direção do banheiro dos fundos, de onde não vinha mais som algum. O homem que eu acolhi na minha casa, que ouvia minhas histórias, que comia do meu pão, não estava ali. Ele estava a quilômetros de distância, num ônibus em movimento, ao lado da única coisa preciosa que a vida me deu. A gentileza dele não era um presente, era uma isca. A ajuda dele não era caridade, era um pretexto. A confiança que eu depositei nele, cega e absoluta, tinha acabado de se tornar a arma que ele usava contra minha filha. Senti um frio subir pela espinha, um gelo que nada tinha a ver com o suor que escorria pela minha testa por causa do calor. O bolo de rolo na minha frente, tão doce e caseiro, de repente me pareceu um veneno. Cada palavra de conforto que Elias me deu, cada passagem da Bíblia que ele citou, agora ecoava na minha mente como parte de uma mentira monstruosa. Ele não era um servo de Deus. Era um predador que tinha estudado sua presa com uma paciência assustadora. E a presa era eu, a velha ingênua de flores que abria a porta para qualquer um que sorrisse com bondade. O pânico começou a borbulhar no meu peito.
uma onda quente de desespero. Minha Beatriz. Imaginei seu rosto, seus olhos grandes e assustados me procurando através da distância, sua mão segurando o celular com força, sussurrando para que ele não a ouvisse. O que ele quer, minha filha? O que ele disse? Perguntei, a voz, saindo como um arranhão na garganta. Ele só sorri, mãe. Ele disse que a senhora estava muito ocupada com a costura e pediu para ele me fazer essa surpresa. Ela respondeu, e o choro contido na voz dela era uma faca no meu coração. A linha ficou muda por um instante. Eu podia ouvir o motor do ônibus ao fundo, um som constante e indiferente que a levava para longe de mim, para um destino que só aquele homem conhecia. Olhei para a imagem de Nossa Senhora Aparecida na prateleira da cozinha. Seus olhos de porcelana parecendo me julgar. Minha fé, a rocha sobre a qual construí minha vida, tinha sido usada para me cegar. Naquele momento, a porta fechada do banheiro dos fundos não escondia um homem trabalhando, mas o vazio de uma mentira que tinha acabado de engolir a minha paz. Comecei a andar em círculos pela cozinha, o avental sujo de farinha ainda amarrado na cintura. Minha mente, geralmente tão calma, era um turbilhão. Eu precisava fazer alguma coisa, mas o quê? Ligar para a polícia? O que eu diria? Que um homem de bem, amado por toda a cidade, estava dando uma carona para minha filha? Ririam de mim, diriam que era preocupação de mãe velha e superprotetora. A imagem de Elias, sorrindo e ajudando a carregar as doações na quermesse da igreja, surgiu na minha cabeça. Ninguém acreditaria em mim. A solidão da minha casa nunca pareceu tão opressora. As paredes caiadas, que sempre me trouxeram uma sensação de abrigo, agora pareciam se fechar sobre mim. Cada objeto, cada santo de barro, cada toalha de crochê que eu mesma fiz, tudo parecia testemunha da minha estupidez. Como pude ser tão cega? As lembranças dos últimos meses vieram em flashes dolorosos. Elias me trazendo pão doce da padaria, consertando a cerca do meu jardim, lendo o evangelho para mim quando meus olhos cansavam. Cada gesto, uma peça no seu tabuleiro. Minha respiração ficou curta, ofegante. Corri para a sala e olhei pela janela. A rua de terra estava vazia, dormindo sob o sol forte do sertão. Ninguém, passando, nenhuma alma viva a quem eu pudesse pedir socorro. Eu estava completamente sozinha, uma senhora de 72 anos, com um telefone mudo na mão e um terror paralisante no coração. A distância entre Flores e a cidade vizinha, que sempre pareceu tão curta, agora se estendia como um abismo sem fim. E minha filha estava cruzando esse abismo ao lado de um monstro. Tentei ligar para o celular de Beatriz de novo. E de novo. E de novo. Só caía na caixa postal. A bateria devia ter acabado, ou, pior, ele a fez desligar. O pensamento me atingiu como um soco no estômago. Ele estava no controle. Ele planejou cada passo, inclusive o meu isolamento. Ele sabia que eu estaria aqui, preparando seu lanche, grata e alheia, enquanto ele executava seu plano. A prestatividade dele não era bondade. Era uma estratégia para me manter ocupada, para garantir que eu não ligasse para minha filha. O medo deu lugar a uma raiva fria, uma fúria que eu não sentia desde que meu marido adoeceu. Uma raiva contra ele, por sua maldade calculada, mas também contra mim mesma, por minha ingenuidade imperdoável. Confie nas pessoas, Luzia, mas nunca entregue a chave da sua casa. Meu falecido pai costumava dizer, e eu não só entreguei a chave, como forrei o caminho dele com flores e gratidão. A humilhação queimava mais que o medo. Sentei-me na cadeira de balanço da varanda, o mesmo lugar onde eu rezava meu terço toda manhã. O movimento de vai-vem, que sempre me acalmou, agora só aumentava minha agonia. O que ele queria? Com Beatriz? Dinheiro? Ela era uma simples professora. Algo pior? Meu corpo inteiro tremeu só de cogitar. O silêncio da cidade era ensurdecedor, cúmplice da minha angústia. Eu era uma prisioneira na minha própria casa, na minha própria vida. Lembrei-me de ter visto o número da empresa de ônibus num panfleto antigo,
guardado numa gaveta com contas pagas e santinhos. Corri para dentro, revirando tudo com mãos trêmulas, espalhando papéis pelo chão. Achei. Disquei o número com os dedos duros de nervosismo. Uma voz sonolenta atendeu. Tentei explicar a situação, mas minha voz falhava. As palavras saíam atropeladas. Falei do ônibus que saiu de Serra Talhada, do horário, da minha filha, do homem. A resposta do outro lado foi burocrática e fria. Minha senhora, não podemos parar um veículo em trânsito sem uma ordem policial. E não podemos dar informações sobre passageiros. É a política da empresa. A frase me atingiu com a força de uma porta batendo na minha cara. Política da empresa. Eles não entendiam. Para eles era um procedimento. Para mim, era a vida da minha filha. Em Flores, a quem eu poderia acusar o anjo da nossa paróquia para conseguir uma ordem policial a tempo? Desliguei o telefone e senti a primeira lágrima escorrer, quente e salgada, pelo meu rosto enrugado. Era uma lágrima de impotência. Eu estava presa. Presa pela burocracia. Presa pela reputação impecável que ele construiu. Presa pela minha idade e pela minha falta de recursos. O mundo continuava girando lá fora, mas o meu tinha parado naquele telefonema, naquele sussurro aterrorizado de Beatriz. Olhei para as minhas mãos, calejadas de tanto costurar, de tanto trabalhar. Mãos que criaram uma filha sozinha, que cuidaram de um marido doente até o último suspiro, que plantaram e colheram. Eram mãos fortes, mas naquele momento pareciam inúteis, fracas. O que poderiam fazer contra um homem ardiloso e um ônibus que se afastava cada vez mais? O desespero era uma areia movediça me puxando para o fundo. A casa parecia escura, mesmo com o sol forte lá fora. As sombras nos cantos ganhavam formas estranhas, e o tic-tac do relógio na parede da sala era como uma contagem regressiva para o desastre. Cada segundo que passava era um segundo a menos que eu tinha para pensar, para agir. Mas minha mente estava em branco, um deserto de pânico onde nenhuma ideia conseguia florescer. Voltei para a cozinha e encarei o lanche intocado sobre a mesa. A visão daquele bolo, feito com tanto carinho para o meu algoz, me encheu de um nojo profundo. Com um gesto rápido, varri tudo para o chão. O prato se espatifou, o bolo se desfez, o café manchou o ladrilho. Foi um pequeno ato de violência num mar de paralisia, mas não trouxe alívio. Só mais sujeira, mais desordem, um reflexo do caos que se instalara dentro de mim. Abracei meu próprio corpo, tremendo. Eu era apenas uma costureira. Minhas armas eram agulhas e linhas, não palavras que pudessem convencer policiais ou estratégias que pudessem deter um sequestrador. A bondade que sempre vi como minha maior força era, na verdade, minha maior fraqueza. E ele, o irmão Elias, tinha visto isso desde o primeiro dia. Ele não via uma mulher de fé, via um alvo fácil. O sol começou a baixar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. A beleza do crepúsculo no sertão, que tantas vezes me consolou, agora parecia um espetáculo cruel, indiferente à minha dor. O tempo estava passando. O ônibus de Beatriz já devia estar perto do seu destino. Ou talvez ele a tivesse feito descer antes, numa estrada deserta. O desconhecido era uma tortura sem fim. Fui até o portão e olhei para a estrada de terra que se perdia na distância. Vazia. Silenciosa. Nenhuma poeira de carro se levantando, nenhum sinal de vida. A cidade inteira parecia ter se escondido, me deixando sozinha com meu tormento. Senti-me a mulher mais solitária do mundo. Uma ilha de pavor num oceano de tranquilidade falsa. A imagem do sorriso de Elias voltou à minha mente. Não o sorriso gentil que ele me dava, mas um que imaginei agora. Frio, vitorioso, presunçoso. Ele sabia que eu não poderia fazer nada. Ele contava com a minha idade, com a minha fé ingênua, com o meu isolamento. Ele tinha me estudado e me neutralizado perfeitamente antes mesmo de dar o bote. Cada tic-tac do relógio era um passo dele para mais perto de Beatriz, e um passo meu para mais longe de qualquer esperança. Voltei para dentro e me sentei na cadeira dura da cozinha, em meio aos cacos do prato.
e a sujeira do lanche. O cheiro de café derramado era forte. Olhei para o telefone na parede. Meu único elo com o mundo. Agora silencioso e inútil. Eu estava encurralada. Não havia para onde correr, a quem pedir ajuda. A noite estava caindo. E com ela, a certeza aterrorizante de que, se eu não fizesse algo impossível, talvez nunca mais ouvisse a voz da minha filha. Ali, sentada no chão frio da minha própria cozinha, em meio aos cacos de louça e a doçura desperdiçada do bolo de rolo, a noite desceu sobre mim. Não a noite do céu, que lá fora ainda lutava contra o dia, mas uma escuridão interna, fria e pegajosa. O cheiro do café derramado no ladrilho começava a azedar, misturando-se ao meu próprio suor de pavor. Cada tic-tac do relógio era uma martelada na minha alma, um lembrete cruel de que o tempo dele avançava, enquanto o meu estava congelado na impotência. Eu era uma estátua de desespero, com o coração batendo descompassado no peito oco. Minha mente era um carrossel de imagens terríveis. O rosto de Beatriz, seus olhos grandes e suplicantes. O sorriso de Elias, que agora eu via como a máscara de um demônio. Revivia a conversa com o homem da empresa de ônibus, sua voz indiferente ecoando como um decreto final. É a política da empresa. A política deles era uma muralha, e eu era pequena demais para escalá-la. A quem eu poderia recorrer? O delegado de Flores, seu Genésio, me veria como uma velha caduca, inventando histórias sobre o homem mais querido da paróquia. Eu estava sozinha, e a solidão era um veneno lento. Olhei para o telefone preto na parede, o aparelho que trouxe a desgraça. Ele parecia zombar de mim, um objeto inútil, um portal para o nada. Minhas mãos, as mesmas que costuraram com tanta devoção os estandartes da procissão, agora tremiam sem controle. Pensei em gritar, em correr para a rua e berrar por socorro, mas a cidade inteira estava enfeitiçada por aquele homem. Eu seria a louca, a ingrata, a mulher que acusava um santo. Ele tinha construído sua fortaleza de bondade ao meu redor, e agora eu estava presa dentro dela, enquanto ele levava minha filha. Fechei os olhos com força, tentando afastar as lágrimas de raiva e humilhação. Tentei rezar, mas as palavras não vinham. Minha fé, antes um porto seguro, agora era um mar revolto. Como Deus podia permitir que um lobo se vestisse com a pele de suas ovelhas mais dóceis e entrasse no seu rebanho? O silêncio da casa era pesado, preenchido apenas pelo zumbido insistente do velho. Refrigerador, um som que sempre me deu conforto e que agora soava como uma marcha fúnebre. A esperança era um fio de linha podre, prestes a se romper. E foi então, no fundo do poço da minha agonia, que algo aconteceu. Uma memória, pequena e quase esquecida, flutuou na escuridão da minha mente. Foi há 2 semanas. Elias estava na minha varanda, me ajudando a remendar uma rede velha. Falávamos de cidades, de viagens. Lembro do cheiro de lavanda que vinha das minhas roupas no varal e do calor do sol da tarde em nossos rostos. Ele mencionou Salgueiro, uma cidade maior, a 2 horas daqui. Disse que conhecia uma senhora lá, uma mulher de Deus, que fazia a melhor cocada preta da região. O nome. Qual era o nome? Forcei minha memória, vasculhando os cantos empoeirados daquela conversa. O som das cigarras, o balanço da rede, a voz mansa dele. Dona Carmita, ele disse. Uma alma caridosa, Dona Carmita. Se um dia a senhora for a Salgueiro, tem que provar a cocada dela. Na hora, foi só uma conversa fiada. Um detalhe perdido no fluxo do dia. Mas agora, naquele chão sujo, a menção daquela cocada preta, daquela mulher, era mais do que uma lembrança. Era uma fagulha. Pequena, teimosa, no meio do breu da minha mente. Salgueiro. O ônibus em que Beatriz estava passava por Salgueiro. Não era o destino final, mas era uma parada importante, um lugar grande o suficiente para alguém desaparecer. Aquele nome, Dona Carmita, poderia ser uma mentira, mais uma peça do seu teatro. Mas e se não? Fosse? E se ele estivesse indo para lá? E se o plano dele fosse se esconder na casa de uma senhora igualmente ingênua, usando Beatriz como pretexto,
como refém, como... Meu estômago se revirou. A possibilidade era tão terrível quanto concreta. Levantei-me do chão, meus joelhos velhos estalando em protesto. O movimento foi lento, mas decidido. Fui até a pia e joguei água fria no rosto. O choque do frio me despertando da letargia. O medo ainda estava lá, um nó apertado na minha garganta. Mas Ele tinha agora... um companheiro, um fiapo de propósito. A imagem da cocada preta, um doce tão trivial, se tornou um farol na minha escuridão. Era uma pista, talvez a única que eu tivesse. Mas o que eu, uma costureira de 72 anos, poderia fazer com um nome e uma cidade? A dúvida voltou a me assaltar. Era um plano insano, baseado numa conversa solta. Eu ligaria para a polícia de Salgueiro? Diria o quê? Procurem um homem chamado Elias e uma moça chamada Beatriz na casa de uma tal de Dona Carmita que faz... cocada preta? Eles me internariam. A lógica me dizia que era um beco sem saída. Um último suspiro de esperança de uma mente desesperada. Sentia a vontade de voltar para o chão, de me encolher e esperar o pior. Seria mais fácil. Mas então, a imagem do rosto de Beatriz, sorrindo para mim na última vez que nos vimos, atravessou meu pensamento como um raio. O sorriso dela era a minha força, a minha razão de existir. Desistir não era uma opção. Se eu ia falhar, que fosse lutando com as unhas e os dentes, não afogada na minha própria paralisia. Eu não tinha força física, não tinha influência, não tinha dinheiro. Mas eu tinha uma vida inteira de experiência em conectar pontos, em juntar retalhos e transformá-los em algo coeso. Era o que eu fazia com tecidos, e era o que eu faria com aquela informação. Pensei em todas as pessoas que conhecia em Flores. Minha rede de contatos era a igreja, as festas, as vizinhas. Quem poderia ter uma conexão com Salgueiro? Quem poderia conhecer uma Dona Carmita? A cidade era grande. Era como procurar uma agulha num palheiro. Senti o desânimo rastejar de volta, mas o sacudi para longe. Eu precisava de alguém com mais alcance do que eu. Alguém cuja palavra tivesse peso. Alguém que pudesse fazer uma ligação e ser ouvido. O nome veio à minha mente, claro e inevitável. Padre Cícero, o nosso pároco. Um homem bom, respeitado, mas que, como toda a cidade, via irmão Elias como um enviado dos céus. Pedir sua ajuda seria uma aposta arriscadíssima. Eu estaria confessando minha desconfiança sobre o protegido dele. Ele poderia me repreender, me acusar de calúnia, de estar possuída por maus pensamentos. O risco de ser humilhada e desacreditada era imenso. Fui até o meu pequeno oratório no canto da sala. A imagem de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, me encarava. Seus olhos pintados pareciam me desafiar. Eu sempre pedi por saúde, por paz, por trabalho. Nunca tinha pedido por coragem para enfrentar um homem que todos amavam. Ajoelhei-me ali, no tapete de crochê gasto, e não rezei com palavras. Apenas deixei que o meu medo e a minha determinação se misturassem numa prece silenciosa. A decisão se solidificou no meu peito. Era a única jogada que me restava no tabuleiro. Uma jogada perigosa que poderia explodir na minha cara, mas era melhor do que não jogar. Levantei-me e, pela primeira vez em horas, senti a força voltar para as minhas pernas. O tremor nas minhas mãos diminuiu, substituído por uma firmeza fria. A costureira frágil e assustada estava dando lugar a algo mais antigo, mais forte. Uma mãe. Olhei ao redor da minha casa. A desordem na cozinha, os santos nas prateleiras, a máquina de costura silenciosa. Tudo aquilo era o meu mundo, o casulo que Elias violou. Mas ele cometeu um erro. Ele subestimou a memória de uma velha. Ele subestimou o que uma conversa banal sobre um doce poderia significar. Ele achou que eu era apenas uma porta de entrada para a minha filha, e não a guardiã do portão. Fui até meu quarto e troquei de roupa. Tirei o avental sujo de farinha e vesti meu melhor vestido de domingo, um azul marinho simples, mas digno. Prendi meu cabelo grisalho num coque apertado, o mesmo que uso para ir à missa. Se eu ia enfrentar o padre, que fosse com a mesma aparência de respeito com que sempre entrei na casa de Deus.
Cada gesto era um ritual, uma forma de armar minha armadura. Enquanto me arrumava, a dúvida tentou me segurar mais uma vez. E se Padre Cícero ligasse para Elias? E se ele o alertasse pensando estar ajudando um amigo a se livrar de uma acusação maluca? O plano poderia se virar contra mim de forma catastrófica. Eu estaria entregando a localização de Beatriz diretamente ao lobo. O risco me fez parar com a mão na maçaneta da porta, o coração martelando. Mas a imagem de Beatriz no ônibus, olhando pela janela, esperando por um resgate que talvez nunca chegasse, foi mais forte. O "e se" do fracasso era assustador, mas o "e se" da inércia era a certeza da condenação. Respirei fundo, sentindo o cheiro de mofo e terra da minha casa velha. Era o cheiro da minha vida. E eu não deixaria que a história da minha vida terminasse com a minha covardia. Abri a porta. A noite já havia caído por completo, e o ar lá fora estava mais fresco, carregado com o cheiro de jasmim do quintal da vizinha. As luzes amareladas dos postes lançavam sombras longas na rua de terra. O mundo parecia calmo, alheio à guerra que se travava dentro de mim. Dei o primeiro passo para fora, sentindo o chão firme sob meus pés. Eu não sabia se estava caminhando em direção à salvação da minha filha ou a uma humilhação pública, mas eu estava caminhando. O ciclo de paralisia havia se quebrado. A mulher que chorava no chão da cozinha tinha ficado para trás. Agora, sob o céu estrelado do sertão, caminhava uma mãe com uma memória, um nome e uma causa impossível. Padre Cícero morava na casa paroquial, ao lado da igreja matriz. Eram apenas 5 quarteirões de distância, mas a caminhada pareceu uma peregrinação. Cada passo era uma afirmação. Eu não sou fraca. Eu não sou estúpida. Eu sou a mãe de Beatriz. A frase se repetia na minha cabeça. Um mantra, uma oração de guerra. O som dos meus sapatos na terra batida era o único ruído na rua silenciosa. As janelas das casas estavam fechadas, as famílias recolhidas. Eu estava sozinha nesta jornada, mas não me sentia mais desamparada. Aquele fiapo de informação, a menção de uma doceira em Salgueiro, era a minha única arma. E eu a empunhava com toda a força do meu amor. Lembrei-me de uma coisa que minha avó, uma mulher forte como uma aroeira, costumava dizer: o medo bate na porta, a fé atende e não tem ninguém. Naquele momento, minha fé não estava em Deus ou nos santos. Estava na força de uma lembrança, na precisão de um detalhe e na coragem desesperada que só uma mãe em perigo consegue encontrar. Ao avistar as luzes da igreja no fim da rua, meu coração deu um salto. Era o ponto de não retorno. O que quer que acontecesse, depois daquela conversa, nada mais seria como antes. Eu estava prestes a acusar um anjo e a pedir ao seu maior devoto que me ajudasse a derrubá-lo. A insanidade do plano era clara, mas a necessidade era ainda maior. Parei em frente ao portão de ferro da casa paroquial. A luz da sala estava acesa, projetando a sombra do padre lendo em sua poltrona. Respirei fundo uma última vez, o ar da noite enchendo meus pulmões. O cheiro de incenso queimado, vindo da igreja, chegou até mim. Era o cheiro da minha fé, a mesma que tinha sido usada para me enganar. Mas agora, eu a usaria como um escudo. Levantei a mão e bati no portão. O som metálico ecoou na noite silenciosa, selando minha decisão. O som metálico da minha mão batendo no portão da casa paroquial ecoou na rua silenciosa como o tiro de largada para uma corrida que eu não sabia se conseguiria terminar. A porta se abriu e a figura alta do Padre Cícero se recortou contra a luz amarela da sala. Seu rosto, sempre tão sereno, franziu-se em preocupação ao me ver ali, àquela hora, com o desespero estampado nos meus olhos. O cheiro de livros velhos e cera de vela flutuou até mim, um aroma que sempre me trouxe paz, mas que naquela noite parecia o cheiro de um tribunal. Ele me convidou a entrar, sua voz mansa contrastando com a tempestade que rugia dentro do meu peito. Assim que pisei no tapete gasto da sua sala, as palavras jorraram da minha boca, atropeladas, febris. Contei tudo. O telefonema de Beatriz,
o sussurro de pânico, a mentira do concerto no banheiro, o nome de Elias. Vi a incredulidade tomar conta do rosto do padre. Ele me ouvia com a paciência de um confessor, mas seus olhos diziam o que sua boca não ousava, que eu estava delirando, que o calor do sertão e a solidão da viuvez tinham finalmente me vencido. Cada palavra minha parecia bater contra um muro de certeza que ele havia construído ao redor da figura do irmão. Dona Luzia, com todo respeito, a senhora tem certeza? Ele perguntou, e a gentileza em sua voz era quase uma ofensa. O irmão Elias é a alma mais caridosa que pisou nesta cidade em anos. Talvez tenha sido um mal-entendido, uma brincadeira. Senti meu sangue gelar. Ele não acreditava em mim. Para ele, eu era a velha histérica, e Elias, o santo injustiçado. A humilhação foi como um tapa. Eu estava sozinha, gritando num quarto à prova de som, e o único homem que poderia me ajudar estava me pedindo calma, como se minha filha não estivesse nas mãos de um monstro. Por um instante, a velha Luzia quis recuar. A mulher que sempre abaixou a cabeça para a autoridade, que sempre evitou o conflito, me mandou pedir desculpas e ir para casa. O medo de estar errada, de causar um escândalo, de manchar o nome de um homem de Deus, era paralisante. Mas então, a voz trêmula de Beatriz ecoou na minha mente. Mãe, ele está aqui. Aquela lembrança foi como um chicote. Endireitei as costas, olhei no fundo dos olhos do padre e a hesitação na minha voz desapareceu, substituída por um aço, que eu não sabia que possuía. Padre, eu não vim aqui para discutir a caridade dele. Eu vim salvar a minha filha, eu disse, e minha voz não tremeu. Ele mencionou Salgueiro. Mencionou uma mulher chamada Dona Carmita, que faz a melhor cocada preta da região. Ele não estava consertando meu banheiro. Ele estava a caminho de lá, com a minha Beatriz. A menção do detalhe, da cocada, um pormenor tão mundano e específico, pareceu finalmente furar a bolha de incredulidade do padre. Seus olhos piscaram. O muro de certeza dele rachou. Ele me pediu para sentar e, pela primeira vez, sua atenção era total. Ele não estava mais apaziguando uma paroquiana idosa. Estava ouvindo uma testemunha. A dinâmica na sala mudou. Ele começou a me fazer perguntas, não mais para me acalmar, mas para entender. Onde ele disse que a conheceu? Como era a voz dele ao falar dela? Cada pergunta me forçava a cavar mais fundo na memória, a transformar a angústia em informação, a organizar o caos em uma linha do tempo. Coerente. A costureira estava dando lugar à investigadora. Vi o conflito se desenrolar no rosto do padre Cícero. Sua lealdade ao homem que ele acolheu contra o terror nos olhos de uma mãe que ele conhecia a vida inteira. Ele se levantou e começou a andar pela sala, as mãos cruzadas nas costas, passando em frente a uma estante cheia de livros de teologia e a uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. A fé dele estava sendo testada, não por Deus, mas pela maldade humana que se esconde sob o manto da piedade. Eu podia ver a engrenagem de sua mente girando, pesando as possibilidades. Então ele parou, olhou para mim com uma nova gravidade e disse: Eu tenho um amigo em Salgueiro, Padre Inácio. Ele está lá há mais de 30 anos. Se existe uma doceira famosa chamada Carmita, ele saberá quem é. Naquele momento, uma aliança foi forjada no silêncio daquela sala. A minha determinação desesperada tinha encontrado um caminho. Ele não estava mais do lado de lá do muro. Ele o tinha pulado para se juntar a mim. O medo não sumiu, mas agora eu não o carregava mais sozinha. Ele foi até o telefone antigo, o aparelho preto idêntico ao meu, e girou o disco com o dedo. O som característico, zit-clac, zit-clac, cortava a tensão no ar. Cada número discado era um passo no escuro, uma aposta na minha memória, na minha sanidade. Segurei a respiração, minhas mãos apertando com tanta força o braço da cadeira de madeira que meus nós dos dedos ficaram brancos. Aquela ligação poderia ser a nossa única chance, ou a confirmação do meu terrível engano. Enquanto o telefone chamava do outro lado, a dúvida me assaltou com força total. E se tudo fosse uma coincidência?
E se Elias realmente conhecesse uma doceira em Salgueiro e tivesse apenas ido visitá-la, convidando Beatriz para ir junto por pura gentileza? Eu estava prestes a destruir a vida de um homem com base em um sussurro e na lembrança de uma cocada. O peso do que eu estava fazendo caiu sobre meus ombros. Se eu estivesse errada, o perdão de Deus talvez não fosse suficiente para limpar a minha consciência. Ouvi a voz do padre Cícero, baixa e urgente. Ele não falou em sequestro. Usou palavras como assunto delicado, ajuda pastoral, localizar uma paroquiana. Ele estava sendo cuidadoso, protegendo a todos nós de um alarme falso. De onde eu estava, só ouvia fragmentos, mas via a tensão em sua testa, a forma como ele passava a mão pelo cabelo ralo. Ele estava navegando em águas perigosas, usando sua influência para abrir uma porta que para mim estava trancada. Ele desligou o telefone e o silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Padre Inácio conhece uma dona Carmita, ele disse, e meu coração deu um salto. Mas, ele continuou, e meu coração afundou. Ela é uma senhora muito idosa, quase não sai da cama e vive reclusa. Não parece o tipo de pessoa que receberia visitas inesperadas. A esperança que havia nascido em mim murchou. Parecia um beco sem saída. Um nome certo, uma situação errada. O fio que eu segurava estava se esgarçando. A decepção quase me fez chorar, mas a raiva me segurou. Não podia ser um beco sem saída. Tinha que haver mais. Fechei os olhos e me forcei a voltar para a conversa na varanda, para o cheiro de lavanda e o calor do sol. Forcei-me a ouvir a voz de Elias de novo. E então, veio. Um detalhe que eu tinha esquecido. Ela mora numa casinha simples, no fim de uma ladeira, com uma capelinha azul na esquina. Eu disse, as palavras saindo rápidas. Ele me disse isso. Lembro da capelinha. Azul. Os olhos do padre Cícero se arregalaram. Ele pegou o telefone novamente e discou. Desta vez, a conversa foi curta, direta. Eu o via sentir com a cabeça, seu rosto se tornando uma máscara de pedra. Quando ele desligou pela segunda vez, não havia mais dúvida em sua voz. Havia apenas um horror frio. É a casa dela, ele disse, a voz baixa. E o padre Inácio soube por uma vizinha que um homem, um suposto sobrinho que ninguém nunca viu, chegou hoje de tarde para cuidar da tia doente. Ele chegou acompanhado de uma moça. A confirmação me atingiu não como alívio, mas como uma onda de gelo. Era real. Tudo era real. Minha filha estava lá, naquela casa, com aquele homem. A validação do meu medo era infinitamente mais aterrorizante do que a dúvida. A costureira ingênua, a senhora de fé cega, morreu naquele instante. Em seu lugar, nasceu uma certeza fria e cortante. Eu não estava louca. Eu estava certa. E estar certa significava que Beatriz estava em um perigo mortal. A paralisia do medo deu lugar a uma clareza de propósito que eu nunca tinha sentido. Olhei para o padre que parecia tão chocado quanto eu. Ele, o homem de palavras, estava sem elas. Mas eu não. A ação precisava ser tomada, e rápido. Padre, eu disse. E minha voz era a de um general, não a de uma ovelha do seu rebanho. Ligue para a polícia de Salgueiro. Agora. Use o nome do seu amigo. Use o seu. Diga a eles que minha filha está sendo mantida refém. Ele me olhou, talvez surpreso com a minha firmeza. Dona Luzia, isso é muito sério. Acusar um homem? Eu o interrompi, sem paciência para a hesitação. Mais sério que a vida da minha filha? A reputação dele não vale uma lágrima de Beatriz. Ligue, por favor. Não temos mais tempo para sermões. Temos tempo apenas para agir. O respeito e a deferência haviam se dissolvido na urgência. Éramos dois seres humanos tentando impedir uma tragédia, e a hierarquia da paróquia não significava mais nada. Ele pegou o telefone pela terceira vez. Desta vez, não havia estratégia pastoral em sua voz. Apenas a urgência nua e crua de um cidadão relatando um crime. Ele falou com o delegado, explicou a situação, a mentira, a chegada a Salgueiro, a casa da senhora doente. Ele usou sua credibilidade para garantir que a ligação fosse levada a sério,
que não fosse descartada como o alarme de uma cidadezinha do interior. Eu fiquei de pé ao seu lado, ouvindo cada palavra, como uma sentinela. Enquanto ele falava, uma calma estranha tomou conta de mim. Não era paz, era foco. A mulher que horas antes chorava no chão da cozinha, cercada por cacos de prato, parecia uma estranha, uma pessoa de outra vida. Eu tinha atravessado um deserto de pânico e impotência e chegado a um lugar de força. Uma força nascida do mais puro amor e do mais profundo terror. Eu descobri que dentro da costureira de flores havia uma leoa. A ligação terminou. Eles estão indo para lá. Com cuidado, disse o padre, a mão ainda sobre o telefone, como se pudesse sentir a ação acontecendo a quilômetros de distância. O silêncio voltou a preencher a sala, mas agora era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio do desespero, mas da espera tensa, da contagem regressiva. O que quer que acontecesse a seguir estava fora das nossas mãos. Nós tínhamos feito a nossa parte. Caminhei até a janela da sala do padre e olhei para a praça escura da igreja. As árvores imóveis, o céu sem estrelas. Minha pequena cidade dormia, alheia ao drama que se desenrolava, alheia ao monstro que ela tinha acolhido. Eles o veriam como um mártir, talvez, e a mim como a louca que o destruiu. Mas isso não importava. A única opinião que me importava era a da minha filha, sã e salva. Percebi naquele momento que eu nunca mais seria a mesma. A confiança fácil, a bondade que abria todas as portas sem perguntar quem estava do outro lado, tudo isso tinha se quebrado. A vida tinha me forçado a aprender, da maneira mais dura, que o mal muitas vezes vem com o sorriso mais gentil e a palavra mais mansa. A fé ainda estava em mim, mas não era mais cega. Agora, ela tinha olhos bem abertos. O padre se aproximou e ficou ao meu lado, olhando para a mesma escuridão. Reze, Dona Luzia. Agora é tudo o que podemos fazer. Ele sussurrou, sua própria fé abalada. Olhei para ele, não com a reverência de antes, mas com a cumplicidade de uma companheira de batalha. A mulher que ele via agora não era a mesma que bateu em seu portão 1 hora antes. Eu já rezei, meu padre. Respondi, minha voz firme como uma rocha. Rezei quando disquei o seu número, rezei quando insisti que o senhor me ouvisse e rezei quando mandei o senhor chamar a polícia. Fiz uma pausa, sentindo o peso de cada palavra. Agora, a minha parte da oração acabou. Eu não espero por um milagre. Eu espero que aqueles homens armados façam o trabalho deles e que o façam rápido. O tempo, depois da última ligação do padre Cícero, começou a se arrastar de uma forma diferente. Não era mais o tempo frenético do pânico, mas uma espera densa, quase sólida, que preenchia cada canto da sala paroquial. Cada tic-tac do relógio de parede era um golpe surdo no silêncio. E o cheiro de cera de vela e livros antigos que antes me acalmava, agora parecia o cheiro de um velório. Eu não me sentei. Fiquei de pé, ao lado da janela, olhando para a escuridão da praça, como se meus olhos pudessem atravessar os quilômetros e ver o que se passava em Salgueiro. Eu não rezava mais por um milagre. Eu esperava que homens fizessem o seu trabalho. Padre Cícero. Andava de um lado para o outro, o rosto pálido sob a luz amarelada da lâmpada. Eu via a agonia nele, a culpa por ter duvidado, a fé abalada ao perceber que o mal que ele pregava contra, em teoria, tinha comido em sua mesa e apertado sua mão. Ele olhava para mim a cada volta, não mais com a condescendência de quem ampara uma fiel idosa, mas com um respeito assustado, como se visse em mim uma força que ele não conhecia. A mulher frágil que bateu em seu portão havia desaparecido, e em seu lugar estava uma sentinela de granito, cuja única missão era esperar o amanhecer, de um jeito ou de outro. A antiga Luzia teria chorado, se agarrado ao terço, implorado aos santos, mas aquela mulher estava morta, enterrada sob os cacos do prato na minha cozinha. A nova Luzia, forjada no fogo daquela tarde, apenas observava e esperava. Minha mente estava clara, fria. Eu repassava os fatos, a mentira, a viagem,
A casa da doceira, a capela azul, eram peças de um quebra-cabeça que eu, a costureira de flores, tinha montado. A força não vinha da fé cega, mas da certeza amarga de que eu estava certa. E essa certeza era a minha única armadura contra o desespero que tentava, a todo custo, rastejar de volta para dentro de mim. As horas se passaram como séculos. 1, 2. O café que a governanta do padre nos trouxe esfriou intocado sobre a mesinha de centro. O silêncio entre nós era profundo, não de constrangimento, mas de uma cumplicidade forjada na crise. Éramos 2 pilares de uma mesma ponte, frágil, cada um sustentando o peso daquela noite à sua maneira. Ele, com o peso de uma confiança traída. Eu, com o peso de uma vida em jogo. Lá fora, a cidade dormia, ignorante, enquanto ali dentro, 2 mundos, o da fé e o do instinto, colidiam em uma vigília silenciosa. Então, o telefone tocou. O som foi tão abrupto e violento que nós 2 pulamos. Era um toque estridente, profano, que rasgou a quietude sagrada da casa paroquial. Padre Cícero correu para atender, a mão tremendo. Eu me virei da janela, o coração disparando contra as minhas costelas como um pássaro preso. Vi seus ombros relaxarem, depois se curvarem. Ele apenas ouvia, assentindo com a cabeça. Quando finalmente colocou o fone no gancho, seus olhos encontraram os meus, e neles havia um oceano de alívio e horror. Acabou, Luzia, ele disse, a voz embargada. Eles a encontraram. Beatriz está segura. Aquelas palavras não me trouxeram lágrimas de alegria. O que senti foi uma exaustão profunda, como se um peso de 1000 quilos tivesse sido retirado das minhas costas. Minhas pernas cederam e eu finalmente me sentei na cadeira, o corpo inteiro tremendo com a liberação da tensão. Segura. A palavra ecoava na minha mente. Não era uma vitória, não era um triunfo. Era apenas o fim do pesadelo. Era o ar voltando aos meus pulmões depois de horas submersa no pânico. O alívio era tão avassalador que doía, uma dor boa e terrível que percorreu cada fibra do meu ser. Padre Cícero me contou os detalhes que a polícia lhe passou. Elias não reagiu. Foi encontrado na sala da casa, assistindo televisão, enquanto Beatriz estava trancada em um dos quartos dos fundos. A senhora idosa, Dona Carmita, estava dopada em sua cama. Ele não a tinha machucado fisicamente. O plano dele, segundo a polícia, era se passar por cuidador da tia doente e usar Beatriz como uma espécie de garantia, talvez para extorquir dinheiro dela ou de mim mais tarde. Ele nunca esperou que uma conversa sobre cocada preta pudesse desvendar seu teatro. Ele me subestimou. E esse foi seu erro fatal. Posso falar com ela? Foi a única coisa que consegui perguntar. Minutos depois eu estava com o telefone na mão, ouvindo a voz da minha filha. Era um fio de voz, fraco, choroso, mas era a melodia mais linda que eu já tinha ouvido. Mãe? E eu respondi, estou aqui, minha filha, estou aqui. Não falamos muito. Não precisava. Naquele choro contido, naquela troca de poucas palavras, estava tudo. O medo, o alívio, a saudade, a certeza de que o laço que nos era mais forte que qualquer maldade no mundo. Eu não era mais apenas a mãe que a criou. Eu era a mulher que a salvou. A jornada até Salgueiro no carro velho do padre Cícero foi feita em um silêncio reverente. A noite começava a ceder lugar aos primeiros tons de cinza do amanhecer. A paisagem do sertão, geralmente tão dura e seca, parecia suave, acolhedora. Eu não via mais o mundo com os mesmos olhos. A bondade ingênua tinha dado lugar a um discernimento afiado. Eu via as sombras junto com a luz, a possibilidade da seca mesmo no dia de chuva. A vida tinha me arrancado um véu, e a visão, embora mais dura, era infinitamente mais clara. O reencontro na delegacia de Salgueiro foi um abraço que durou uma vida inteira. Senti o corpo trêmulo de Beatriz junto ao meu, o cheiro do seu cabelo, o som do seu soluço no meu ombro. E naquele abraço, ela não era a professora forte e independente, e eu não era a velhinha frágil. Éramos apenas mãe e filha, a essência mais pura do nosso amor, reafirmada na dor e no alívio. Ela me olhou com uma admiração que eu nunca tinha visto antes.
Ela não via mais apenas a sua mãe. Via uma guerreira que tinha ido ao inferno e voltado por ela. A volta para Flores foi diferente. Beatriz dormiu a maior parte do caminho, a cabeça no meu colo, exausta. Eu a observava, acariciando seus cabelos, e uma nova força crescia em mim. Não era a força reativa do pânico, mas uma força serena, inabalável. Era a certeza de que eu era capaz. A costureira Passava os dias unindo retalhos de pano tinha conseguido unir fragmentos de informação, costurar uma linha de raciocínio e tecer uma rede de salvação. Minhas mãos, calejadas pela agulha, eram mais poderosas do que eu jamais imaginei. Quando chegamos em casa, o sol já estava alto. A desordem na cozinha, com o prato quebrado e o café manchando o chão, estava lá para me lembrar. Não senti vergonha nem vontade de limpar. Aquela bagunça era um monumento. Era a cena do crime onde a velha Luzia foi assassinada e a nova Luzia nasceu. Era a prova física da minha transformação. Olhei para os cacos de louça e, em vez de tristeza, senti um orgulho feroz. Cada pedaço quebrado era um degrau que eu tinha subido para sair do poço da impotência. A notícia, como fogo em capim seco, se espalhou por Flores. No começo, houve incredulidade. Muitos defenderam o irmão Elias, acusando-me de inveja, de loucura senil. Ouvi os cochichos na padaria. Vi os olhares de reprovação na praça. Eles não conseguiam aceitar que o anjo que eles mesmos coroaram era, na verdade, um demônio. A imagem que eles tinham dele era mais forte que a verdade, e era mais fácil me pintar como a bruxa do que admitir que todos foram enganados. Mas eu não me escondi. No dia seguinte, vesti meu melhor vestido, prendi meu cabelo e caminhei até a missa de cabeça erguida. Atravessei a nave da igreja sob o peso de centenas de olhares. Alguns de pena, outros de raiva, mas alguns, poucos, de admiração. Padre Cícero, do altar, contou uma parábola sobre lobos em pele de cordeiro, e seus olhos encontraram os meus em um pedido silencioso de perdão e um reconhecimento público da minha coragem. Naquele dia, a igreja não era mais um lugar de refúgio, mas um campo de batalha onde minha dignidade estava em jogo. Com o tempo, e com as provas que vieram de Salgueiro, a maré começou a virar. As pessoas que antes me julgavam, agora atravessavam a rua para não ter que me encarar. A admiração silenciosa de alguns se tornou um bom dia, Dona Luzia, dito com um novo respeito. Eu não me tornei uma heroína. Tornei-me algo mais importante. Uma mulher que não podia ser subestimada. A minha casa, antes vista como o lar de uma viúva solitária, passou a ser vista como o forte de uma guardiã. Minha relação com Beatriz também mudou. A dinâmica de cuidado se inverteu. Ela passou a me ver não como alguém a ser protegido, mas como sua protetora. Nossas conversas ganharam uma nova profundidade. Falávamos de força, de intuição, de como o mundo nem sempre é o que parece. Ela entendeu, da forma mais dura, que a sabedoria da minha idade não estava apenas nas minhas receitas ou nos meus conselhos de costura, mas em uma força que nem eu mesma sabia que possuía. Voltei para a minha máquina de costura, para a minha rotina. O som da agulha perfurando o tecido continuava o mesmo, mas o meu mundo interior era outro. Eu ainda era uma mulher de fé, mas minha fé havia amadurecido. Eu não acreditava mais em uma fé que me pedia para ser cega, mas em uma que me dava olhos para ver. Entendi que Deus não nos quer ingênuos. Ele nos quer sábios. E a sabedoria, muitas vezes, nasce da dor mais profunda. Eu olho para as minhas mãos hoje e vejo mais do que as rugas e as manchas da idade. Vejo as mãos que discaram o telefone, que bateram no portão, que seguraram minha filha sã e salva. São as mãos de uma costureira, sim, mas também as mãos de uma lutadora. Elas não servem apenas para criar beleza com linhas e tecidos, mas para traçar um destino, para defender um território, para proteger uma vida. A comunidade de Flores aprendeu uma lição difícil. Aprendeu que o mal não tem um rosto feio, nem uma voz assustadora. Muitas vezes, ele tem o sorriso mais acolhedor e as palavras mais doces.
Aprendeu que a confiança não deve ser um presente dado a qualquer um, mas um tesouro conquistado. E eles aprenderam isso através de mim, a senhora que eles achavam que conheciam, mas que só se revelou de verdade na noite mais escura. Eu não guardo rancor daqueles que duvidaram de mim. Eles, assim como eu, eram vítimas da mesma mentira. A diferença é que a ameaça bateu na minha porta, e não na deles. A vida me forçou a acordar, enquanto eles ainda dormiam no conforto da ilusão. A minha vitória não foi sobre Elias, nem sobre a cidade. Foi sobre o meu próprio medo, sobre a minha própria ingenuidade. Às vezes, Beatriz me pergunta se eu perdoei Elias. Eu digo a ela que o perdão é uma palavra complexa. Eu não gasto meu tempo com ódio, pois o ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Mas esquecer? Nunca. A memória do que aconteceu não é um fardo, é um escudo. É o que me lembra de manter os olhos abertos, o coração atento e a porta de casa trancada para os anjos que parecem bons demais para ser verdade. Hoje, quando uma nova pessoa chega à cidade, cheia de promessas e sorrisos, as pessoas olham para mim. Meu olhar se tornou o termômetro da comunidade, e eu aprendi a diferenciar a bondade genuína da performance. A verdadeira bondade é quieta, constante. Não precisa de aplausos. É como o ponto firme de uma costura bem feita, que segura tudo no lugar sem precisar aparecer. Minha história não é sobre um monstro que foi pego. É sobre uma mulher que se encontrou. É sobre a descoberta de que dentro de cada um de nós, não importa a idade ou a fragilidade aparente, existe uma força capaz de mover o mundo para proteger quem amamos. A coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. É ouvir o sussurro do instinto por cima do barulho das aclamações. Para você que me ouviu até aqui, talvez a minha história pareça distante. Um drama do sertão. Mas a verdade é que lobos em pele de cordeiro existem em toda parte. Eles estão nas grandes cidades e nos pequenos vilarejos, nas famílias e nas igrejas. Eles contam com a nossa boa fé, com a nossa vontade de acreditar no melhor das pessoas. Por isso, a lição que eu deixo, costurada com a linha da minha própria dor, é esta. A bondade não é abrir a porta de casa para todo mundo. A verdadeira bondade, a que protege, a que salva, é saber exatamente para quem e por que você deve mantê-la firmemente trancada. É ter a sabedoria de proteger o seu santuário, pois lá dentro mora tudo o que realmente importa na sua vida.